expressar mais uma vez a nossa gratidão. E o tempo, ele foge muito rápido, né? Amanhã, se Deus permitir, nós vamos voltar para casa. Mas foi muito bom esse tempo aqui com vocês. Esse tempo em que nós conhecemos outros irmãos que nós não conhecíamos e alargamos o nosso contato com aqueles que nós já conhecemos. Então, nós ficamos contentes de, como eu disse ontem, pela primeira vez, estar aqui e o Senhor permitindo, quem sabe, em outras oportunidades e ocasiões, poderemos novamente nos encontrar, seja aqui ou em outro lugar. Então, muito obrigado a todos pelo carinho, pelo amor fraternal e querendo nos visitar, será para nós um prazer também, ali no Distrito Federal. Então, a gente tem muito gozo de estar entre vocês e teria muito gozo de receber todos que quiserem estar conosco lá em nossa casa. Pois bem, nós vamos voltar no livro de Colossenses e vamos ler no capítulo 1 hoje. A voz não estava muito boa, mas a irmã ali, a Yane, deu um reforço lá e parece que ela deu uma retroagida, uma recuperada. Então, a gente está contente por essa intervenção que ela fez e que aparentemente deu resultado. Não deu ainda o resultado pleno, mas já vi que teve uma melhoria no resultado. Então, Colossenses capítulo 1, nós vamos ler os primeiros 14 versículos. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de todo o conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, a nossa leitura é essa, e nós vamos, segundo a bondade de Deus, procurar extrair algumas coisas aqui para a nossa edificação espiritual. Eu tenho 3 pontos que eu quero considerar com os irmãos neste texto que nós temos lido. O
primeiro deles é a saudação de Paulo. O segundo é a gratidão de Paulo. E o terceiro é a oração de Paulo. Então nós vamos pensar nessas três coisas: saudação, gratidão e oração. É interessante como essa carta é aberta diante de nós. Ontem eu disse que se eu fosse o escritor, as palavras iniciais seriam diferentes, seriam as últimas. Mas Paulo, como não estava preso a si, sempre os outros ocupavam um lugar primeiro no seu coração. Então ele estava esquecendo de si mesmo e pensando nos demais. Agora note bem que, primeiramente, ele se apresenta aqui com a autoridade que ele tinha. Ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Nós vivemos em dias em que muitas pessoas têm aparecido aí no círculo chamado da religião e têm se declarado apóstolo. Isto é uma inverdade, uma mentira, porque se você ler 1 Coríntios 15, você vai ver o próprio Paulo dizendo que ele é o último dos apóstolos. Ele vai dizer que ele foi um abortivo. Ele foi gerado fora do tempo. Então, aquilo que nós chamamos de apóstolo encerrou nele. Por quê? Porque apóstolos de Jesus Cristo são pessoas a quem ele mesmo enviou. E o último que ele enviou foi Paulo. Então, esse termo cessou com Paulo. Aqueles que querem usurpar este nome simplesmente estão demonstrando por suas próprias palavras a falsidade daquilo que eles querem comunicar. Então, em primeiro lugar, nós temos essa autoridade, alguém que é enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Depois nós temos os seus destinatários. E eu queria chamar bastante atenção para os destinatários, a forma como eles são tratados aqui em versículo 2. Note bem, ele usa aqui duas palavras que deveriam caracterizar a vida de todos aqueles que professam uma fé no Senhor Jesus. Ele diz primeiro que eles eram santos e, em segundo lugar, ele diz que eles eram irmãos fiéis. Primeiro lugar, quero repetir para ficar bem gravado, ele diz santos. Ele não diz primeiro que eles eram fiéis, ele diz primeiro que eles eram santos. E depois ele diz que eles eram irmãos fiéis. E é interessante o lugar como ele posiciona estes santos e irmãos fiéis. Ele diz que eles são santos e irmãos fiéis em Cristo. E depois ele diz que eles são santos e irmãos fiéis em Colossos. Será que se o Espírito Santo escrevesse uma carta hoje para a cidade de Uberlândia, será que em se referir aos irmãos que aqui estão, será que ele iria escrever que os irmãos que estão aqui em Uberlândia são irmãos santos, são irmãos fiéis em Cristo e em Uberlândia? Será que iria usar esses mesmos termos para nos qualificar no lugar, no meio onde nós vivemos? O que significa santo? Essa palavra, nós sabemos que é uma palavra muito confusa nos dias que nós vivemos. Existe uma religião que ela toma a autoridade, uma autoridade que ela mesma concedeu a si mesma, não foi dada por Deus, de declarar certas pessoas santas. E essa declaração é feita por um homem no ato de assinar como um decreto por aceitar certas coisas que se referem a tais pessoas para declará-las santas. Mas o termo na Bíblia nunca é usado neste sentido ou neste contexto. Por exemplo, se você ler o Pentateuco, por exemplo, você vai ler de pratos
santos. Você vai ler de espevitadores santos. Você vai ler de garfos e colheres santos. Você vai ler de várias mobílias, e ambas são chamadas de santas. E nós sabemos que mobílias, ou seja, talheres, eles não fizeram nada que possa alguém lhes dar esse título. Mas por que Deus chama mobílias e talheres de santos? Porque aquelas mobílias, aqueles talheres, estavam separados exclusivamente para o serviço de Deus. Por isso são chamados santos. Lá na terra de Israel, naquele tempo, havia muitos outros talheres, muitas outras mobílias, que não foram chamadas de santos, porque não estavam a serviço de Deus. Então, pensando em santidade em relação àquilo que nos referimos outrora, nós vemos que não existe nenhuma ligação, porque aqueles que nós referimos primeiramente são declarados santos depois que morrem. Talheres e mobílias não estão sujeitas à morte. Eram declaradas santas ou santos enquanto estavam no exercício do serviço de Deus. E quando Paulo dirige aos Colossenses e os chama de santos, ele usa este termo no mesmo sentido. Ele está se referindo a pessoas que moravam e viviam numa cidade, e nesta cidade ele diz, vocês são santos aí. Ele, em outras palavras, ele está dizendo, vocês estão em Colossos e vocês foram separadas por Deus para servi-lo nesta cidade. Por isso, primeiramente, eles eram santos em Cristo e, posteriormente, eles são declarados santos também em Colossos. Porque para ser santo em Colossos, eles precisavam primeiramente ser santos em Cristo. E isso é uma distinção muito interessante. Nós vivemos em dias, eu não conheço a intimidade e a vida particular dos irmãos aqui, mas eu conheço de muitos outros lugares. Nós vivemos em dias em que nós encontramos pessoas que, enquanto está no meio dos irmãos, realmente parecem santos. Mas quando nós encontramos eles lá no shopping, lá na rua, em outros lugares, essa distinção parece não existir. E por que existe essa diferença, essa distinção? É porque não são santos em Cristo. E não podem ser santos em lugar nenhum. Entendem isto? Para nós sermos santos, nós precisamos ser santos em ambos os lugares. Primeiramente, nós precisamos ser santos em Cristo, para que nós possamos ser santos em qualquer outro lugar. Se essas coisas não tiverem este peso, elas não podem ter nenhuma relação uma com a outra. Em outras palavras, elas não podem ser vistas, não podem ser mostradas. Eu vou contar um exemplo pessoal meu e da Oralda. Uma época nós estávamos lá na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. E aquele dia que nós estávamos em Gramado, tinha uma grande multidão lá em Gramado. Nós estávamos andando no meio de uma multidão. E de repente uma pessoa começou a andar ao meu lado. E é lógico que ela estava do outro lado, estava andando ao lado dela também. Só que eu estava me separando dela. E essa pessoa, num determinado momento, chegou para mim e disse assim, vocês são crentes, não são? Aquilo me impressionou. Por que me impressionou? Nunca vi aquela pessoa antes na minha vida. Nunca conversei com aquela pessoa antes na minha vida. Nunca tive nenhum contato nenhum com aquela pessoa na minha vida. E nós estávamos no meio de uma multidão.
eu não sei o que aquela pessoa viu em nós, de diferente no meio daquela multidão. Mas eu sei que eles nos impressionaram com a pergunta. Portanto, nós, indiferente do lugar que nós estamos, indiferente da posição social que nós ocupamos, indiferente da condição intelectual que nós temos, indiferente do cargo que nós exercemos, indiferente de qualquer coisa, nós primeiramente precisamos saber que o primeiro desafio que temos é ser santos em Cristo. Lembra do que aconteceu na cidade de Antioquia? Em Antioquia, nós lemos em Atos 11 que foram, pela primeira vez, os discípulos chamados cristãos. Eles não se denominaram cristãos. O povo de Antioquia, em olhar para eles, viram que eles eram diferentes de todos os demais daquela cidade. E então, assim, eles os denominaram de cristãos. Há uma outra coisa no livro de Atos que chama a nossa atenção, mas chama num sentido de preocupação. Se você ler o capítulo 16 do livro de Atos, você vai ver que Paulo foi chamado para a Macedônia, você vai ver que ele pregou o evangelho beirando um rio, Lídia creu naquele evangelho, mas logo a seguir você vai ver que havia uma jovem possuída de espírito imundo. E aquela jovem os seguiam, e ela diziam: estes homens que vos pregam o evangelho são servos de Deus. Era um espírito imundo que estava fazendo isso. Aparentemente era uma contribuição naquilo que eles estavam fazendo, mas na verdade era uma intermediação de um espírito maligno para anular o poder que operava na vida deles de divulgar o evangelho. Então nós temos esses dois pontos. O primeiro, como citamos, de Atos 11, é muito positivo. O segundo, de Atos 16, é negativo, e é tão negativo que Paulo expulsou aquele espírito daquela moça, porque ele sabia que aquilo não contribuía em nada no evangelho. E essas coisas estão escritas para nos ensinar que nós sempre devemos nos esconder para que Cristo seja visto em nós. Nós gostamos de mostrar a nós mesmos, quando na verdade nós precisamos esconder para que Cristo possa ser manifestado através de nós. Mas ele diz que esses irmãos também eram fiéis. Interessante esta palavra, né? Fiéis. Há um hino que nós cantamos: Tu és fiel, Senhor. O irmão citou na sua oração aqui hoje que se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Mas Paulo dirige aos Colossenses e diz: vocês são fiéis em Cristo. É muito precioso quando nós somos designados por termos que têm estes substantivos infundidos nele, onde há substância, conteúdo daquilo que se refere a nós. Portanto, a saudação apostólica, ela é muito importante e ela é muito interessante nesta epístola. E eu estou frisando isto, tentando frisar com alguns detalhes, para mostrar a importância daquilo que nós vimos ontem. Ontem nós vimos os problemas de Colossos. Hoje nós estamos vendo Paulo instruindo estes irmãos e qualificando-os para que eles pudessem entender a importância da instrução que ele iria dar a eles em função daqueles problemas. Se nós fôssemos dar um título para este livro de Colossos, nós iríamos chamar este livro de Vitória pela Cruz. Por quê? Porque a cruz brota neste livro como em poucos outros. Neste livro nós vemos que sem a cruz de Cristo não existe nada. E nós sabemos que todos aqueles que foram submetidos à cruz, o resultado
é que eles morreram. E se você ler o capítulo 3, você vai ler logo no início Paulo dizendo: porque estáis mortos, mortos. Aqueles que estão em Cristo, espiritualmente falando, estão vivos aqui caminhando, mas estão mortos. Se você ler Romanos capítulo 6, você vai ver isso também. Paulo vai mostrar as nossas condições passadas e vai mostrar que nós morremos em Cristo. Portanto, ele diz naquele capítulo que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Romanos 6. Então, voltando aqui para Colossenses. Então, na saudação apostólica, nós temos esses termos. E eu gostaria, antes de passar para o segundo, simplesmente realçar na nossa mente e no nosso coração. E isso é uma coisa que pertence a nós como indivíduos. E também como coletivo, mas muito mais como indivíduos. Nós devemos nos questionar: eu sou santo? Eu sou fiel no lugar onde eu vivo, no meio das pessoas com as quais eu me relaciono? Então, isso é um questionamento que nós precisamos fazer a nós mesmos. O segundo ponto que nós temos aqui, como mencionei, é a gratidão de Paulo. Se ele podia dizer que os colossenses eram santos e fiéis, o seu coração estava cheio de gratidão. Ele não os conheceu, mas ele, como eu disse ontem, ouviu isso de Epáfras. E por causa daquilo que ele ouviu, ele redigiu esta carta para os reanimar. Por isso, ele descreve isso no capítulo 2, mas ele vai mencionar os passos que deveriam corrigir aquelas coisas no capítulo 1, no capítulo 3 e no capítulo 4. Ele vai nos mostrar, nesses capítulos iniciais, a doutrina para estas correções, e ele vai nos mostrar nos capítulos finais a prática dessas doutrinas. Porque nós precisamos aprender que a vida não constitui-se só de doutrinas, teorias. Quando nós vamos aprender uma profissão, seja onde for, numa escola ou com uma pessoa, o que é que nós ouvimos primeiro? Os primeiros passos que precisamos dar. Isso é teoria. Quando nós aprendemos a profissão, então nós vamos para a prática. Pode haver algumas coisas necessárias no intermédio de tudo isto, mas o fim de tudo é uma prática. Por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, advogado. Ele estudou para quê? Para usar a lei para a defesa dos seus clientes. Nós temos aqui engenheiro. O que é que ele aprende? O que é que ele estudou? O quê? Como edificar casa. Mas isso lá na faculdade era apenas uma teoria. Quando ele vai para a prática, aí ele vai aprender, na verdade, aquilo que a teoria lhe ensinou. E assim é nas coisas de Deus. Deus nos ensina os seus princípios. Ele diz: você tem que fazer isto. Mas na minha vida prática eu preciso de fazer aquilo que ele mandou que eu faça. O mundo não pode me absorver. O mundo não pode ditar as regras da minha vida. O mundo precisa ser apenas um lugar onde eu vivo, eu caminho, e neste caminhar eu preciso mostrar que Deus é o Senhor da minha vida. Por isso, quando nós dizemos assim, Senhor Jesus, o que é que nós estamos dizendo? Essa palavra Senhor, que é usada na Bíblia para o Senhor Jesus, é a palavra que era usada para o imperador romano. Somente era usada para ele. Aquele que tinha autoridade suprema. Aquele que era verdadeiramente o governador do mundo de então. Então, quando eu digo Senhor Jesus, eu estou dizendo, ou estou me referindo àquele que manda em mim. Aquele que diz o que eu faço. Aquele que diz aonde eu vou. E, enfim, tudo que me cerca vem dele. Por isso, nós encontramos muitas instruções aqui, como aquelas de 1 Coríntios, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, quando Paulo então vai agradecer a Deus pelos colossenses, quais são as palavras que ele usa? Note bem que nós, em analisarmos as palavras que ele usa, nós podemos
ver duas origens de palavras. Primeiramente, nós vemos aqui a palavra da verdade do Evangelho. Note bem, nós temos lido aqui em versículo 5, no final ele diz que já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, a primeira palavra que nós temos aqui é a palavra da verdade do Evangelho. Do lado oposto da palavra da verdade do Evangelho, existe, não está aqui, mas existe a palavra do homem. Nós vivemos no mundo entre essas duas coisas e nós temos que fazer uma escolha. Ou nós vamos para a palavra da verdade do Evangelho, ou nós estamos na palavra do homem. Quando nós andamos na palavra do homem, quais são os frutos que nós colhemos? Desgosto, desilusão. Nós colhemos estas coisas que mostram a nossa fragilidade, a nossa insatisfação, aquilo que nunca nos satisfaz. A palavra do homem não produz segurança. A palavra do homem pode produzir prazer, mas ele é transitório. Ele é instantâneo. E todo dia ela precisa ser realimentada. Porque aquilo que veio hoje não serve para amanhã. Então, a palavra do homem não traz estabilidade. A palavra do homem não traz certeza. Ela não traz gozo. Mas quando nós vamos para a palavra da verdade do Evangelho, quais são os seus dizeres? Note bem, ele diz, nós damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando, diz ele, sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé. Então, a primeira coisa que a palavra do Evangelho produz, fé. A palavra do Evangelho, como uma árvore, tem os seus frutos. E frutos que, como eu disse da palavra do homem, não são instantâneos, não são momentâneos. São frutos que nos lançam num cenário e diante de uma pessoa que promete suprir todas as nossas faltas. E como diz o escritor aos Hebreus, ou mesmo Paulo disse a Tito, uma pessoa que não pode mentir. Paulo escreveu para Tito no capítulo 1, ele diz no verso 2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu. E o que nos lança na posse dessa vida eterna? É a fé. Nós somos salvos pela graça, diz Efésios 2, mas é mediante a fé. E nós aprendemos em Hebreus 11 o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, como diz Hebreus 11, 1, ela é a certeza das coisas que nós esperamos. Ela é a convicção de fatos que nós não vemos. A fé é um instrumento que nós temos que nos interliga com Deus. E não só nos interliga com Deus, mas ela nos coloca na posse de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso, se você ler o primeiro capítulo da Epístola de Pedro, o que ele diz? Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, ele diz, redunde em louvor, honra e glória na revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, a fé é a maior coisa que existe. Um escritor dinamarquês, ele escreveu uma frase interessante. Ele diz que a fé é a maior coisa que existe no mundo, e ele fez uma ressalva dizendo assim, apesar de Paulo ter dito que é o amor. E então ele foi dar o seu conceito, a sua explicação para poder dizer esta frase. Então ele disse que a fé é o solo onde brotam as maiores virtudes da vida cristã,
das quais a mais bela é o amor. Por isso que ele disse que a fé é o maior de tudo. Então, quando nós temos fé, nós temos o maior poder. O Senhor Jesus Cristo disse que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós somos capazes de transportar montanhas. Mas ele admirou também da falta de fé dos seus. Admirou da incredulidade deles. Portanto, quando Paulo pensa na estabilidade da fé dos colossenses, ele diz: eu tenho que dar graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, como eu disse, eu não conheço o dia a dia de vocês, mas eu espero que o Evangelho, a palavra da verdade do Evangelho, tal como fez lá em Colossos, esteja produzindo esta fé à qual Paulo se refere aqui. E que ela seja tão grande, embora seja a menor palavra do nosso alfabeto, que ela seja tão grande como ele quer expressar nesta ocasião, para estimular os colossenses a deixar aquelas coisas que o estavam afastando, como nós mencionamos, da verdade do Evangelho, dessa graça, que estava anulando esta graça que eles haviam conhecido e crido. Depois Paulo diz aqui, mas ele fala do amor que os colossenses tinham para com todos. Amor. Nas nossas conversas nós falamos muito de amor. Um rapaz começa a agradar de uma moça e vice-versa, o assunto em voga é amor. E, na verdade, no caso de rapaz e moça, na verdade é apenas uma atração. A atração vira passa a ter o nome de amor. Amor verdadeiro entre casais é quando a atração acabou e essas coisas acabaram. Aí verdadeiramente eles conhecem uns aos outros, são velhos, não tem mais nada daquilo que a carne gosta um para o outro, mas agora eles verdadeiramente se amam. Eles querem morrer juntos. Isso é amor. Mas aquele primeiro encontro é apenas atração física. E a gente bota o nome daquilo de amor. Mas Paulo está falando aqui de amor para com todos os santos. E este amor aqui é o amor que nós encontramos nas Escrituras, o amor de Deus. João diz: nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Nenhum de nós amamos naturalmente, porque nós vemos uma pessoa e nós falamos: não, eu vou amar aquela pessoa. Não, o amor é produzido nos nossos corações por intermédio da ação do Espírito Santo, mas é uma coisa que vem de Deus. E é muito precioso. Eu conheci o Felipe quando ele praticamente nasceu. Mas eu nunca tinha ido na casa dele e eu não conhecia direito a mulher dele até um pouco tempo atrás, fiquei conhecendo ela lá no Gama. Aí vem eu e o José Carlos e a Anália Oralda, minha esposa, eles também não conheciam o José Carlos e nem a Anália e nem a minha esposa direito. Mas desde que nós falamos que vimos aqui, ele falou: não, vem para minha casa. Vem para minha casa. Chegamos lá, ele abriu a porta lá do quarto e falou: João, você vai ficar aqui. Desceu um pouquinho para o José Carlos, você vai ficar aqui. Nos colocou lá, não colocou nem um vigia, para saber o que nós estávamos fazendo lá. Por que isso acontece assim? É porque Deus nos colocou numa família onde a tônica de vida das nossas vidas, elas estão respaldadas por isso que nós chamamos de fé e por este amor. Nós recebemos pessoas nas nossas casas que nós nunca tivemos relações nenhuma com ela anteriormente. Apenas, às vezes, ouvimos falar daquelas pessoas. Mas nós colocamos lá dentro de casa, na intimidade da família, por causa do amor de Deus. Há um tempo atrás eu trouxe uns venezuelanos, vieram de lá, levei e botei lá dentro da nossa casa. Nem sabíamos
direito quem eram aqueles venezuelanos. Não queremos saber. Aí houve algumas coisas, alguns ficaram decepcionados com aqueles venezuelanos, alguns falaram para mim, eu falei, irmão, eu não fiz nada por aqueles venezuelanos por causa deles. Eu fiz por causa de Cristo. Então não tenho que me arrepender de nada. Se eles não corresponderam com aquilo que a gente esperava, é problema deles. Eu não faltei com aquilo que o Senhor mandou fazer. Então, nós vivemos sobre este princípio, nós amamos os irmãos porque nós amamos o nosso Senhor. Nós amamos os irmãos porque nós pertencemos a uma família que o Senhor comprou com o seu sangue. E essa família, Ele vai levar-nos para habitar com Ele no céu. E lá será o nosso lar por toda a eternidade. Nós precisamos aprender isso enquanto estamos aqui. E como é bom ser hospitaleiros. Como é bom ter a presença dos irmãos na nossa casa. Como é maravilhoso isto. E a gente sente bem de estar na casa do irmão e ver que ele está satisfeito com a nossa presença ali. Mas o que faz tudo isso? Repito, é o amor. Mas não é o amor que brotou em nós. Repetindo o que João disse, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E João disse, alguém não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aprendamos isto. Por isso, Paulo tinha razão para dar graças pelos colossenses, pelo seu amor. Finalmente, ele menciona aqui no versículo 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra do Evangelho. Fé, amor e esperança. A nossa vida, como crentes, resume-se nessas três palavras. Imagine se nós não tivéssemos esperança. Eu fico admirado, por exemplo, às vezes conversando com irmãos que estão aqui no meio de vocês, que vieram de seitas evangélicas. A gente conversa com esse e com muitos outros que a gente conhece. Qual é a tônica da conversação? A tônica é que procuravam ou viviam numa religião onde não tinha esperança nenhuma. Tudo dependia deles. Estavam fora de Cristo. Se eles pensavam no céu, eles dependiam de perseverar até o fim. E quem depende de si mesmo para entrar no céu não tem esperança. Ele pode ser salvo de manhã, pode ser perdido no meio-dia, pode ser salvo de tarde e ser perdido de noite. Isso não é esperança verdadeira, real. Se você ler os primeiros capítulos de 1 Pedro, capítulo 1, o que Pedro diz ali? Ele fala que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Ele não diz que a nossa esperança morreu. É uma esperança viva. E ele diz que ela está reservada nos céus para vós outros. Que coisa preciosa, hein? Uma esperança viva. Eu não sei a situação de todos que estão aqui esta noite. Eu não sei se você realmente vive em função desta viva esperança. Se o seu olhar está no céu, se o seu tesouro está no céu, se você está olhando para um Salvador vivo no céu, que Hebreus 7 nos diz que ele vive sempre para interceder por nós. Leia depois o versículo 25 e 26 de Hebreus 7. Você verá o que o Senhor Jesus Cristo faz por você no céu. Ele vive sempre. Ele pode salvar totalmente, porque ele vive sempre para interceder por você, por nós. Por isso, a esperança é algo precioso demais. Quando um parente nosso que está longe diz assim, eu vou te visitar, você já viu que acende uma esperança. Ele vai chegar dia tal, hora tal, é aquele entusiasmo, aquela ansiedade começa a tomar conta de nós.
Poucos dias eu fui visitar um tio meu que está com 87 anos, lá na região de Governador Valadares, e nós ficamos lá alguns dias. Aí, de repente, eu falei para ele: meu tio, amanhã é o dia de nós começarmos a viagem de volta para casa. Ele tristemente falou para mim assim: rapaz, é bom demais quando ouve que vocês vêm, né? Mas é tão triste pensar que vocês lá vão embora. A esperança findou. Nós no outro dia íamos ir embora, aquela esperança de ter-nos na intimidade da família passou. A esperança que não é assim. A esperança que não finda. Findará, mas ela vai continuar num outro processo, eternamente. Ela vai findar no sentido de que um dia ela vai se concretizar. Hoje ela é mais abstrata e um dia futuro ela vai ser concreta. Nós vamos encontrar com o nosso Senhor e este encontro jamais findará. Nós vamos estar com Ele para todos sempre. E é isso que move os nossos corações e nos alegra de encontrar os irmãos aonde quer que eles estiverem. Independente do que nós somos, como eu disse no princípio, nós vamos ser os habitantes eternos juntos. Não haverá desarmonia, não haverá contenda, não haverá ciúmes, não haverá ninguém melhor do que o outro. Todos seremos iguais diante do nosso Senhor. Ele pagou pelo crente mais espiritual o mesmo preço que ele pagou pelo mais carnal. É verdade que no céu vai haver galardão e vai haver aqueles que não vão receber galardão. Isso é triste, porque isso depende do indivíduo, de cada um de nós. Nós somos responsáveis por isso. Deus quer galardoar a todos nós, mas isso depende de cada um de nós. Eu fui empregado por mais de 40 anos no serviço público. Se você for lá em casa, tem algumas coisas que eu ganhei no serviço público por bom trabalho. Se você for olhar a minha ficha no serviço público, onde eu passei mais tempo, existem inúmeras promoções por merecimento. Na vida espiritual é exatamente assim. O nosso trabalho está sendo observado pelo nosso Senhor. Nós vamos comparecer, como diz 2 Coríntios 5:10, diante do tribunal de Cristo, para que nós recebamos conforme aquilo que nós fizemos por meio deste corpo. Preste bem atenção nisto. Este corpo, como Paulo diz ali em 1 Coríntios, não é para a imundície. Este corpo é para o Senhor. O Espírito Santo habita aqui neste corpo. E é por aquilo que nós fazemos por este corpo que Deus vai nos galardoar. Ou vai dizer para nós que nós não teremos galardão. Ou como Paulo diz, nós vamos sofrer dano. Leia 1 Coríntios 3 depois e você verá isto. Então, a esperança é como o combustível que move os nossos corações. Os carros hoje funcionam já com vários tipos. Nós temos carros elétricos, carro a diesel, carro a álcool, carro a gasolina. Se eles não tiverem nenhum desses elementos, eles não funcionam. Você pode ir lá, a bateria vai descarregar, mas ele não funciona. Assim é a nossa vida. Nós precisamos deste ingrediente chamado esperança, para que nós possamos caminhar até o futuro, até aquele dia. Então, meus queridos irmãos, Paulo diz que essas coisas, fé, amor e esperança, são os frutos da palavra da verdade do Evangelho. Olha a importância disso. A palavra da verdade do Evangelho produz estes frutos.
E lembre-se que eu falei da palavra do homem. O que nós temos na palavra do homem? Nada. O que nós temos na palavra do Evangelho? Nós temos Cristo. Nós temos tudo. Então, se nós seguirmos a palavra do Evangelho, nós temos tudo. Depois, aqui em versículo 9, nós temos a oração de Paulo. E preste bem atenção, que ele vai mencionar esta oração aqui. E é interessante uma palavrinha que ele usa aqui, mas vamos prestar atenção na oração. Ele diz, verso 9, assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos quem? Epáfras. Então ele diz, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Agora presta atenção nessa palavra, ela vai aparecer várias vezes. Em toda. Então, note bem, Paulo, como eu mencionei ontem, ele recebeu Epáfras. Ele ouviu o relato de Epáfras. Ele tomou conhecimento da situação dos colossenses. Ele expôs para eles aquela situação, como nós mencionamos ontem, observâncias várias, falsa humildade, misticismo. Essas coisas ele está mostrando para eles que era o problema deles. E aqui ele está então dando as instruções ou o remédio para que aquelas coisas não absorvessem eles. E então ele diz, eu ouvi de Epáfras. E desde aquele dia que eu ouvi, eu estou orando por vocês. E a oração consistia em quê? Observe bem a sua petição. Ele diz a primeira coisa, cheios de ou do conhecimento da sua vontade. Você sabia que Deus tem uma vontade? E uma vontade para você? Você sabia que Deus te chamou, te salvou, para que a vontade dele tenha preeminência na sua vida? Você sabia disso? Você já leu o Evangelho de João? E já observou quantas vezes você vai encontrar essa palavra vontade naquele Evangelho? Você lembra, por exemplo, do capítulo 4, quando o Senhor Jesus Cristo teve aquele encontro com a mulher de Samaria, e os seus discípulos, em certo momento, pensou que ele estava com fome. E foi falar para ele de comida. E ele então disse para eles, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, a minha comida. Mais para frente, se você começar a ler, você vai ler que ele vai dizer assim, a vontade do meu Pai é essa, que nenhum eu perca daqueles que ele me deste. Então você vai encontrar várias vezes essa expressão ali no Evangelho de João. Por quê? Porque, como eu disse no princípio, Deus tem uma vontade. Essa vontade foi manifestada na cruz do Calvário, por isso eu disse que a cruz é o tema desta epístola. Na cruz ele manifestou a vontade de nos salvar. Lembra do que Paulo escreveu para Timóteo, 1 Timóteo 1,15? Lembra daquelas palavras? Fiel é a palavra, digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É a vontade de Deus, salvar pecadores. No segundo capítulo daquela epístola de Timóteo, ele escreve lá que Deus, nosso Salvador, não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. A vontade de Deus. Deus fez a sua vontade em Cristo em nos salvar. Mas Deus tem uma vontade para mim. Deus tem uma vontade para você. A salvação, eu acho que eu estou tomando muito tempo. Preciso de resumir aqui para não cansar vocês. A salvação, a maioria de nós não entendemos o que é ser salvo.
E eu vou explicar porque eu estou dizendo, porque a maioria de nós não entendemos o que é ser salvo. Como eu disse, nós conhecemos bastante irmãos. Eu estou militando no Evangelho, pregando o Evangelho há mais de 40 anos. E a gente vê nesta luta, especialmente no lugar onde a gente vive, que o progresso entre os irmãos, ele é muito diferenciado. Existem pessoas que se converteram ao Evangelho e estão no nosso meio há 10, 20, 30, 40 anos ou até mais. E parece que eles estão do mesmo jeito, 40 anos depois, daquele dia que eles fizeram uma profissão de fé. Se você tivesse um bebezinho na sua casa, e 20 anos depois que ele nasceu, se ele fosse exatamente daquele tamanhozinho que ele nasceu, você acha que isso era normal? Você acha que estava normal um bebezinho 20 anos depois? Ele é exatamente aquele bebezinho que nasceu. Estava certo isso? Na vida espiritual também não está certo, está incorreto. Isso é muito grave. Isso é símbolo de uma doença. E o nome dessa doença é falta de interesse nas coisas espirituais, nas coisas que são de Cristo. Esse é o nome dessa doença. Muitos de nós estamos satisfeitos porque fomos salvos. E você vai me perguntar, mas eu não deveria estar satisfeito? É claro que você deveria estar satisfeito. Quem pode avaliar o preço da salvação? Ninguém. Mas Cristo não veio ao mundo só para tirar pecadores do inferno. Não é esse o seu objetivo quando veio ao mundo salvar pecadores. Ele veio salvar pecadores para introduzi-los no céu na posse de uma herança. Leia Efésios capítulo 3, e você vai ver que Paulo está falando de um mistério. Um mistério revelado. E ele vai mostrar que este mistério revelado é que os gentios são co-herdeiros. O que é co-herdeiros? São herdeiros juntamente. Ele está dizendo que os gentios vão herdar juntamente com Cristo. Se você ler Hebreus capítulo 1, você vai ler nos primeiros versículos de Hebreus capítulo 1, que o Senhor Jesus é o herdeiro de tudo. Ele fez o universo e é o herdeiro de tudo. E Ele quer compartilhar conosco desta herança. Mas para entrar na verdadeira posse de toda essa herança, nós precisamos conhecê-la. Paulo, quando escreveu para Timóteo na primeira epístola, no capítulo 6, ele diz para Timóteo assim: toma posse da vida eterna. Note bem, toma posse da vida eterna. Não faz muito tempo, e logo o ano que vem vai ter eleição de novo. Aí a população vai lá e vota. A junta apuradora apura e diz assim: fulano venceu. Mas ele venceu, mas ele ainda não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente da República, ele não é deputado, ele não é senador e etc. Quando é que ele vai ser prefeito, deputado, senador, presidente da República? Quando ele tomar posse. Até lá ele é apenas um candidato eleito. Mas ele não tem posse do cargo, existe ainda outro nessa posse. E assim é conosco. Às vezes nós apenas fomos eleitos. Nós não tomamos posse. Então Paulo está dizendo: toma posse. Por quê? Porque Deus vai distribuir esta herança na forma de galardão. E nós vamos ter acesso a isso mediante o que nós fizermos por meio do corpo. O corpo é um instrumento que Deus usa para que nós façamos a sua vontade e possamos ser galardoados por Ele. Então, para andar e não ficar engarrachado aqui, precisamos de
terminar, então Paulo fala aqui que ele estava pedindo para os colossenses para que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Vou repetir essa expressão, cheios do conhecimento da vontade de Deus. Uma perguntinha, você está cheio deste conhecimento? Você está cheio do conhecimento de Deus? Só você pode responder isso para Deus, com sinceridade e na presença de Deus. Agora, note bem, esta oração então tinha os seus ramos, ela tinha os seus lados importantes que ele vai enumerar a partir de agora. Então, a primeira coisa, esse ser cheio da vontade de Deus, ou ser cheio do conhecimento da vontade de Deus, a primeira coisa que ele associa a isto, em toda sabedoria. Toda sabedoria. Eu já ouvi irmãos me dirigir a mim e dizer assim, eu não sirvo para nada. Não presto para nada. Você não presta para nada por quê? Se você não presta para nada, então você não pode estar no corpo de Cristo. Porque no meu corpo não existe nada aqui. Às vezes eu corto a minha unha. Esses dias a minha mulher está fazendo, você está com essa unha aí muito grande. Eu falo, mas quando eu preciso de desatar o nó, se eu não tiver ela, não consigo desatar o nó. Aí ela cortou a minha unha. Aí eu precisei desatar o nó, eu tive que arrumar uma faca. Vai dar, desatar o nó. Quer dizer, a unha, nós podemos pensar que ela não presta para nada? Não, ela tem as suas utilidades. Quando o pai quer dar um beliscãozinho no filho ou a mãe, como é que faz? Tem que ter unha. Então, no corpo, não existe nada que não tenha a sua utilidade. Não existe nada que nós podemos dizer isso não presta. As mulheres, por exemplo, às vezes lá em casa eu falo para minha mulher assim, ela fala assim, eu vou fazer a unha. Eu falo para ela, pois eu já nasci com a minha pronta. Então, a gente precisa entender que Deus não fez nada neste corpo que não tenha utilidade. E se neste corpo é assim, imagine no corpo de Cristo. Todo mundo que foi salvo porque tem utilidade. Deus não colocou todo mundo no corpo para ser pregador. Por isso você lê em Efésios 4:11 a seguinte palavra, a uns, não foi escrito a todos, a uns. Se você ler 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver também esses termos sendo bem distinguidos. E existe uma frase ali que chama muito a minha atenção. Ele diz assim, Deus colocou os membros no corpo como Ele quis. Como Deus quis. Não é como eu quero. Por que Ele colocou como Ele quis? Porque Ele sabe onde eu posso ser útil no corpo. E Ele sabe onde eu sou incapaz. Então Ele me colocou exatamente no lugar onde eu posso ser útil. Agora, se eu não for útil, não é culpa de Deus, a culpa é minha. Eu vou ser julgado por isso no tribunal de Cristo, pelo que eu fiz, com aquele dom que Ele me deu. Aí outros dizem assim, mas eu não sei o dom. Não faz muito tempo uma pessoa me chamou e falou assim, mas eu não sei meu dom. E aquele irmão, ele é um irmão muito pronto para ajudar os outros. Ele é um profissional de telhado, ele mexe com calhas de telhado, essa coisa assim. E de vez em quando ele me contava que eu fui em tal lugar ajudar o irmão, ele estava com um problema lá na casa dele, de vazamento e infiltração. Eu fui lá ajudar, tirar aquilo lá para ele. Aí ele falou depois para mim assim, eu fui em outro lugar também, os irmãos tinham uma plantação lá, estava precisando de gente para ajudar a limpar aquelas plantas, e não estava encontrando, eu ajudei ele.
Falei para ele, rapaz, você acabou de me mostrar o seu dom. Você não sabe o seu dom? Olha o que você está fazendo. Isso é dom. Deus está te dando a você esse desejo, esta vontade de ajudar os outros, contribuir com as necessidades dos irmãos. Você quer coisa melhor do que esta? Chegamos em lugar, tem um irmão lavando o banheiro. Que humilhação. Não, meu irmão, não é humilhação. Você está fazendo alguma coisa para o benefício do povo de Deus, e isso é para a glória do seu nome. O Senhor Jesus Cristo diz que não haverá ninguém que dá um copo de água a alguém, porque é seu discípulo, que não receberá galardão. Nós precisamos aprender que o nosso Senhor está contente quando nós estamos atuando no corpo exatamente no lugar onde Ele nos posicionou, onde Ele nos colocou. Então, quando Ele diz aqui que Ele está orando para ser cheio do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria. O que é sabedoria? Conhecimento. O que Salomão escreveu? Jó escreveu primeiro do que ele. Se você ler Jó capítulo 28, você vai ler que Jó disse lá que o quê? Que o temor do Senhor é sabedoria. Obrigado, irmão, mais uma vez. Segunda vez. Então, nós precisamos saber que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó diz que o afastar-se do mal é a inteligência. Então, se nós queremos ser cheios em toda sabedoria, nós precisamos saber que o temor do Senhor é o princípio disto. Quanta falta de temor existe nos nossos dias. Vou te dar um conselho. Leia o livro de Provérbios e anote quantas vezes você vai encontrar a palavra temor naquele livro. E com os termos aos quais ela está associada naquele livro. Faça uma análise do que Salomão está se relacionando naquele livro e onde ele está aplicando essa palavra, e você verá que realmente o temor do Senhor é o princípio do saber. Pois bem, depois ele fala aqui de também em toda a inteligência espiritual. Nesses últimos dias, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, alguém chegou para mim e falou assim, eu estou com medo desse negócio aí, inteligência artificial. É o assunto desses dias. Muita gente está morrendo de medo de inteligência artificial. Esqueça isso. Se você tiver inteligência espiritual, você está muito melhor do que isso. Infinitamente na frente. Se você adquirir toda a inteligência espiritual, você vai ver que inteligência artificial não traz embaraço nenhum para você. E é interessante, não está em voga a inteligência espiritual. Não é assunto comentado e discutido em lugar nenhum. Mas a inteligência artificial está preocupando as pessoas. Nós precisamos saber que o mundo ele está sendo preparado para um homem chamado Anticristo. A Bíblia mostra que este homem vai governar o mundo. Quando eu fiz o último TCC de um curso que eu fiz, o assunto foi exatamente sobre... O assunto que eu apresentei foi sobre controle remoto de coisas. O que vai acontecer no governo deste homem? Ele vai controlar remotamente. O que é remotamente? De onde ele estiver, ele não é onisciente, nem onipresente. Ele vai controlar de onde ele estiver os seres do mundo inteiro. O próprio mundo está se formatando para aquele dia. E inteligência espiritual, artificial, é uma das coisas que está sendo desenvolvidas e apresentadas ao mundo para mostrar que se você pode controlar artificialmente
geladeira na sua casa, máquina de lavar, e etc, e etc. Alguém que vai estar à distância vai poder controlar as demais coisas também. É simplesmente um protótipo daquilo que vai acontecer futuramente. Por isso eu disse a você que se você tiver inteligência espiritual, você está anos-luz na frente de inteligência artificial. Nós sabemos por este livro o que Deus vai fazer no mundo. Nós não precisamos de homens ditar normas, fornecer os seus dogmas e etc, e etc. Deus mostra aqui tudo o que há de acontecer neste mundo. Por isso, a oração de Paulo é muito importante. Ele quer também que nós sejamos cheios de toda inteligência espiritual. Grave isso no seu coração e procure essa inteligência espiritual. Essa é a segunda coisa que nós temos a palavra toda aqui. Note bem que, seguindo novamente para frente o nosso texto aqui, ele diz em verso 11, verso 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Mais uma vez a palavra toda aqui. Toda boa obra. Frutificando. Nós vivemos em dias em que isso é uma verdade, o que eu vou dizer agora. Eu não estou agora contrapondo nada, mas é uma verdade. Nós sabemos que para alimentar os bilhões de seres humanos que vivem na Terra, nós precisamos de uma produção de alimentos de forma superabundante. Se você viajar no estado do Mato Grosso, por exemplo, na região de Rondonópolis, Campo Verde, e você vai infiltrando aí Sorriso, Lucas do Rio Verde, você vai ver um canteiro só de plantação, uma coisa linda, espetacular, carretas e mais carretas carregando grão. Então, as frutas, as árvores, elas estão produzindo os seus frutos em abundância para alimentar a humanidade. Paulo está falando que nós precisamos também frutificar em toda boa obra. Nós vivemos em dias em que as pessoas dizem, e é verdade também, que nós não estamos vendo tanto progresso no Evangelho. E isso é característica dos dias que nós vivemos, os últimos dias. Mas muitas das vezes nós estamos assentando neste alicerce e estamos deixando de fazer as nossas obrigações. Ainda que os frutos sejam escassos, nós precisamos semear, nós precisamos cuidar daquilo que semeamos, para que aquela semente que nós plantamos possa produzir o máximo possível. Se nós formos lá no mato e plantar uma planta lá, e largar ela para lá, o mato vai sufocar ela. E de repente, ela morre antes quase de nascer. Então, nós precisamos frutificar em toda boa obra. Isso é a oração de Paulo. Depois ele vai dizendo mais aqui, ele diz que nós precisamos crescer no conhecimento de Deus. Será que Deus, hoje, é mais conhecido por nós do que foi ontem, anteontem, o mês passado, o ano passado? Será que nós conhecemos mais Ele hoje do que conhecemos outrora? Eu sei que quando o assunto é melhoria material neste mundo, nós temos muito esforço, muito empenho, não medimos consequências, nada. Mas a coisa mais importante da nossa vida são as coisas espirituais,
será que nós estamos dando o mesmo valor para elas? Será que Cristo tem para nós o primeiro lugar? Lembra daquele versículo de Mateus lá, quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas as demais coisas vos serão acrescentadas? É assim mesmo. Então, em versículo 11, que eu tinha pulado aqui sem prestar atenção, ele diz que nós devemos ser corroborados em toda a fortaleza. Toda a fortaleza. A palavra fortaleza é uma palavra que vem da palavra poder. No Brasil, você encontra muitas fortalezas. Quando eu entrei no Exército, em 1973, eu fui servir no QG do Exército em Brasília. E a referência que se fazia ao QG do Exército é que era o Forte Apache. Ah, você vai para o Forte Apache. Em muitos lugares no Brasil existem fortes que foram construídos, principalmente nas margens do mar, para defender o país de intrusos. Então, fortaleza é uma palavra que vem de poder. E nós precisamos, então, estar bem firmados nisto, alicerçados nisto. Nós precisamos estar fundamentados nisto. No Salmo 62, por exemplo, se você ler lá o último versículo, o salmista diz assim: uma vez Deus falou. E ele diz: 2 vezes ouvi isto. O que uma vez Deus falou e 2 vezes ele ouviu? Que o poder pertence a Deus. Todo o poder. Mateus 28, diz o Senhor Jesus Cristo: me foi dado no céu e na terra todo o poder. Portanto, quando nós precisamos de poder, nós precisamos de lembrar que isso reside em Cristo. Se você ler Efésios capítulo 1, Paulo vai falar da suprema grandeza do seu poder, que ele exerceu em ressuscitar Cristo dentre os mortos. Então, toda a fortaleza, e para andar para frente, para não ficar muito cansativo, ele vai falar no final aqui do versículo 11, de toda paciência e longanimidade com gozo. Que palavrinha difícil essa, né? Paciência. De vez em quando a mulher fala para mim lá assim: eu perdi a paciência. e a gente sabe que de vez em quando eu perco a paciência com ela também. Então isso é uma coisa recíproca. Faz parte da nossa estrutura, daquilo que nós somos. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter toda a paciência. É lógico que ele está falando de coisas espirituais relacionadas a ser cheios do conhecimento de Deus. Lembra que Tiago, em citar Jó, ele diz para nós lembrarmos da paciência de Jó. Em Romanos 5, Paulo vai dizer que paciência produz o quê? O Zé Carlos leu isso aqui ontem. Paciência produz o quê? Perseverança. Se você ler Tiago capítulo 1, você vai ver a mesma coisa. Tiago dizendo a mesma coisa, que tribulação vai produzir isso, aquilo, aquilo outro. Nós temos essas coisas como árvores. Elas produzem frutos. Nós precisamos cultivá-las. Eu vou encerrar, que eu preciso de falar uma coisinha sobre os dois versículos finais que li. O versículo 13 diz assim, que ele nos tirou da potestade das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Preste bem atenção nisso, irmãos, e preste atenção se alguém está aqui entre nós sem Cristo. O objetivo da redenção da cruz do Calvário é fazer isto, é tirar-nos
da potestade das trevas, é sacar-nos de lá e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Lá nesse reino, reina estas coisas que nós devemos ter todo aqui. Essas coisas que devem encher os nossos corações, essas coisas que devem encher as nossas vidas. E o versículo 14 diz que em Cristo nós temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Se você está entre nós e não tem redenção, não tem remissão dos seus pecados, você está afastado, fora de tudo que nós falamos, e você está indo para a perdição sem Cristo. Mas para você, meu querido irmão e irmã, que já foi remido no sangue dele, você que já teve os seus pecados perdoados, lembre-se, este é um desafio para mim, primeiro, e para você também. Nós somos desafiados a ser atingidos por esta oração de Paulo, que todas estas coisas abunde em nós. Só mais uma vez, para terminar uma comparação que já falamos, vou fazer o que nós temos fora de Cristo? Nada. O que nós temos em Cristo? Tudo isso aqui. Nós temos, como ele diz aqui, toda a sabedoria, toda a longanimidade com gozo, toda a fortaleza, enfim, toda a paciência, tudo. Mas fora de Cristo você não tem nada. Eu agradeço a paciência de vocês. Eu quis ser o mais rápido possível, mas eu sei que eu tomei muito tempo de vocês. Vocês me perdoem, mas eu precisava de deixar com vocês essas poucas instruções da palavra de Deus. Espero que seja útil, que seja edificante, que Deus seja glorificado nisso acima de tudo. É o nosso desejo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Amém.